galera, estamos começando mais um Reability e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre encaixe e alinhamento. E para explicar tudo sobre o assunto, estamos com o Dr. José André, do IPO, Instituto de Próteses e Órteses. Estamos aqui no Reability para tratar de um assunto que eu acho que é de grande interesse dos amputados e usuários de próteses: alinhamento e encaixe. Muitos nos procuram, param os amputados na rua para perguntar que joelho que você usa, que tipo de pé que você usa, você caminha bem. Na verdade, o mais importante da prótese é a conexão dessa parte mecânica ou eletrônica com o corpo humano. Então quem faz essa conexão é o encaixe da prótese. Encaixe, cartucho, soquete são sinônimos. Então o cartucho de uma prótese é fundamental para que a gente tenha fixação da prótese ao corpo humano e áreas para distribuição de carga do corpo humano sobre a prótese. Se o encaixe de uma prótese não estiver bem adaptado, não existe pé e joelho nesse mundo que vai fazer o paciente caminhar bem. Então, o encaixe é a peça mais importante de uma prótese. Nós não compramos o encaixe. Você não vai no ortopedia e compra o encaixe. O encaixe ele é criado, ele é desenvolvido, ele é moldado em cima de um coto de amputação, em cima de um membro. E cabe a expertise, o conhecimento do profissional em realizar a compressão, o alívio, o ajuste em áreas específicas. Então, para cada coto, teremos um tipo de encaixe específico. Então, esse é o primeiro ponto. É um mito que a gente tem que derrubar. Nenhum paciente tem que sentir dor, nenhum coto tem que carejar, nenhum paciente tem que sofrer durante a adaptação da prótese. A gente não pode aceitar que coloquem o coto é ruim, por isso que o encaixe não está bem adaptado. Na verdade, o coto é o coto, o encaixe tem que se adaptar ao coto, e não o coto tem que se adaptar ao encaixe. Então, o encaixe é fundamental. Amputados que me escutam agora, se o seu encaixe não estiver bom, você vai ter dificuldade de caminhar. Então, esse é o primeiro ponto. É importante lembrar o seguinte: isso aqui é um cartucho de prova. O coto de amputação ele sofre maturação, ele sofre alteração na forma e alteração no volume. Então não dá para fazer uma prótese de imediato, montar e entregar. O paciente tem que passar por um processo de adaptação. O coto vai sofrer mudanças na forma ou no volume. Então inicia-se a confecção de uma prótese com cartucho provisório, monta-se a prótese e na hora que esse coto estiver estabilizado, aí confecciona-se o cartucho definitivo em fibra de carbono, por exemplo, um outro material mais leve e mais resistente. Então esse é o primeiro ponto, o encaixe. O segundo é o alinhamento de uma prótese. O alinhamento é dado de duas maneiras: o alinhamento de bancada, o alinhamento estático, onde eu vou usar algumas referências do eixo de rotação, seja quadril, seja joelho, seja tornozelo, com as peças que eu estou compondo. Mas como eu disse, isso é teórico. Se eu tenho um paciente com um coto desviado, com uma deformidade, inflexão, por exemplo, no joelho um pouquinho dobrado, aquele alinhamento clássico ele caiu por água abaixo. Então, primeiro, eu tenho que respeitar a posição anatômica daquele segmento amputado e criar na bancada o primeiro alinhamento, considerando a linha de carga, a linha de projeção em relação às articulações mecânicas ou eletrônicas e ao pé. Essa é a primeira etapa, então o alinhamento de bancada. Depois, com o paciente utilizando a prótese, nós vamos para o alinhamento dinâmico. Na verdade, o alinhamento dinâmico vai me permitir esse ajuste fino. E a gente utiliza as plataformas, os sensores a laser, para poder até verificar onde está o centro de massa. Quer dizer, o alinhamento não se faz aleatoriamente. Eu não ponho o paciente para caminhar e falo: o alinhamento está bom ou está ruim. Existem critérios, existem dados que nos levam a chegar no alinhamento ideal. Então, novamente, se eu tenho uma prótese mal alinhada, eu vou ter um paciente caminhando com movimentos compensatórios. Ele vai se deslocar, isso vai aumentar gasto energético, isso vai deixar o padrão de marcha mais patológica do que normal. Então, isso altera o uso da prótese. E um encaixe mal adaptado, um alinhamento mal feito pode trazer desconforto nesse encaixe.
Às vezes o encaixe está bom e o alinhamento está ruim, a prótese não está funcionando direito. Então, a via de regra, para uma prótese funcionar bem, primeiro, um encaixe perfeito, perfeitamente adaptado, um encaixe anatômico. Segundo, um alinhamento feito em cima de critérios. Primeiro na bancada e depois com o paciente em uso, o alinhamento dinâmico. E por último, a escolha dos componentes, tipo de pé, tipo de joelho que esteja relacionado com as atividades de quem vai utilizar. A Mel tem um pé com salto, porque em algumas situações ela precisa estar de salto e isso muda completamente o alinhamento de uma prótese. Então, ela vai ter um componente específico para poder usar um salto mais alto ou um salto mais baixo. Assim como um atleta vai ter um alinhamento totalmente diferente porque o pé dele é um pé de resposta dinâmica para ele correr, saltar, pular. Então, não adianta a gente se preocupar hoje com pés, com joelhos, se a gente está esquecendo da parte mais importante, que é o encaixe e o alinhamento. Se tivermos um bom encaixe, um bom alinhamento, componentes compatíveis com o perfil funcional de cada paciente e um treinamento, um acompanhamento, ensinando os pacientes a fazer o uso correto, a gente tem sucesso. E aí nós encontramos os pacientes caminhando muito bem. Então esse é o nosso recado. Não se esqueçam, o coto não pode doer, não pode machucar, não pode calejar. O encaixe tem que se adaptar ao coto, não o coto se adaptar ao encaixe. O Instituto de Prótese e Órtese está aqui para poder auxiliá-los com mais informações quando necessário. É isso aí, galera! Este foi o nosso Reabilite e até o próximo capítulo. Tchau, tchau!